Pessoas, eu queria dizer uma coisa a vocês. Primeiro, mais uma vez aqui, mais um episódio gostosíssimo que nós trouxemos hoje, mas pode ser que eu não consiga falar nesse episódio e eu queria deixar vocês atentos a isso, tá bom? Porque Paula e a nossa convidada vão falar assim, ó, tete a tete, Ai, menos do assunto que que eu eu. amo. É, totalmente. Mas antes disso, eu queria fazer uma lembrancinha pra vocês. Sabe qual é? Bora curtir? Bora comentar? Compartilhar. Vamos embora compartilhar. É importante para a gente e é importante para você que você faça isso por nós. Então é muito bacana, basta dar uma curtidinha. E não estou falando de Instagram. Instagram, por favor, que vocês são mestres. Mas o YouTube precisa também, tá bom? Aproveita aí que você ouviu isso agora, já Isso. dá uma forcinha. E se não tiver inscrito, eu nem vou dizer nada, né? Já vai e já inscreve logo, tá bom? Então vamos voltar ao nosso assunto de Vamos. hoje, que é... Assim, foi uma unanimidade essa escolha desse assunto, porque é um assunto que a gente adora. Meu marido diz que não confie em quem não gosta de cachorro. Então, a gente diz que a gente gosta e nós somos pessoas confiáveis. Portanto, a gente trouxe para cá hoje uma veterinária. Uma pessoa que vai dar várias dicas a vocês do que é necessário, do que precisa ser feito, de como deve ser feito. E você que tem seu animalzinho em casa, pensa direitinho, seu gatinho, o que seja. A gente vai agora trazer esse presente para vocês, né, Paula? Como é o nome dela? A gente trouxe aqui hoje Raquel Silveira, que eu tô aqui já ansiosa para já perguntar várias coisas, inclusive você que está querendo comprar ou adotar um animalzinho, também é importante que você veja esse episódio para a gente dar Exatamente. dicas, para você saber direitinho como fazer. Então, Raquel, bem-vinda. Obrigada. Eu estou nervosíssima, eu tô aqui me sacudindo toda já. Raquel, a gente quer que você comece a sua fala falando de você. Nós vamos ter tempo de falar dos nossos animais todos, mas é importante que você diga aos nossos seguidores quem é Raquel. Pronto. Eu sou Prazer. Prazer. Raquel Silveira. Sou médica veterinária. Me formei em 2017, então são quase 8 anos, né, de estrada. Trabalho desde que eu me formei, né, comecei a estagiar também logo quando eu entrei na faculdade. E assim que eu me formei, eu estudava aqui em Lauro de Freitas, né? E assim que eu me formei, eu encontrei um trabalho na ilha de Itaparica e então fui trabalhar lá. E desde então permaneço base é lá. atendendo lá. Atendo também em algumas outras cidades, mas no geral, Sim. Mas você lá. tem especialidade. Era isso que eu ia perguntar, fiquei adorando essa parte. eu trabalho com a área de clínica médica. No momento eu sou graduanda, então eu estou fazendo, né, exercendo uma pós-graduação em pequenos animais, em clínica médica de pequenos animais. E sempre Cirurgia. trabalhei, clínica médica e cirúrgica, mas Isso. meu foco mesmo foi clínica. Eu Certo. não sou cirurgiã, Tá. não é uma área que eu atue, Sim. Uhum. tá? A minha área realmente de atuação é clínica. Minhas preferências, dermato e oftalmo. Ah, tá vendo? É. Gente, é tudo especializado, né? Acabou aquela história, agora tem especialidade Cada um todas tem as... sua... E eu acho isso bem interessante, É assim. importante, né? Segmentar, né? É engraçado que quando eu tô atendendo alguns animais, né? E aí eu falo, olha, eu preciso de um cardiologista, Sim. eu preciso de um neurologista. E o cliente me pergunta, né, mas doutora, tem? Tem sim, as especializações, cada um no seu quadrado. E isso é muito importante, porque às vezes a gente... Aconteceu hoje, inclusive, com uma pessoa nossa, que o cachorrinho dela estava com infecção urinária. Então, ela percebeu que o xixi estava péssimo e ela aí chamou o marido, ia ter que trabalhar, não podia, pediu ao marido, hoje eu não vou levar, não, vou levar amanhã, hoje eu não vou levar, não, vou levar amanhã, o cachorrinho faleceu. Por quê? Porque cachorro não teve a emergência, entendeu? Se fosse... ela ou a filha deles, certamente isso tinha acontecido. Mas não é de maldade, Não, é de falta de informação. Eu não sei se a gente acha que é de pelúcia, sabe? E aí pode aguardar mais um pouco e da mesma forma a gente pensar na especialidade, né, não? Ou às vezes acha que, é muito forte, pode esperar.
Besteira, é é. rapidinho. É. A gente tem o tempo inteiro e não tem nada. O É. cachorro também Pode não aguardar. vai verdade. ter. É. Então, a especialidade é exatamente isso. Ainda, inclusive, tem colegas, né, que dizem assim... Colegas não, clientes, que dizem, mas doutora, eu prefiro que você acompanhe. Aí eu digo, calma, eu não vou deixar de ser a veterinária dele. Exatamente. É. Importantíssimo isso aí Simplesmente eu vou também. acompanhar com um profissional de uma área diferente, tá? De uma área mais especializada. Porque a minha visão clínica é uma visão geral. É. Às vezes, por eu não ser especialista naquele assunto, eu deixo passar algumas informações que podem Claro. ser É como a importantes. medicina dos humanos também. Sim. Tem os clínicos gerais e que ele recomenda aos especialistas Exatamente. determinado Uma problema, coisa né? boa que eu percebo na veterinária é nós trabalhamos realmente em conjunto. Por exemplo, quando eu indico um colega, aí eu preciso de um neuro, por exemplo. Aí eu encaminho o paciente para uma colega que eu tenho aproximação. E que passa Que todo eu o sei diagnóstico que para é você. confiável. E aí a gente consegue conversar sobre o quadro. Porque como eu moro num interior e eu atendo em um local longe da capital, Sim. não é muito fácil para meus Clientes, clientes e pacientes pacientes. virem e voltarem. Aham. Então, normalmente, eu atendo agora, encaminho para o especialista, eles agendam, vão até o especialista, Sim. são atendidos e o tratamento, a continuação, né? Pode quem ser feita dá com sou você. eu. Sim. Porque Entendi. é perfeito. muito longe. Então, eu preciso realmente desse Essa diálogo parceria, né? com o especialista. E você acredita que os veterinários, em geral, trabalham dessa forma? Isso é um formato seu de trabalhar? Ou você acha que veterinário, no geral, por exemplo, aqui em Salvador, eu vou levar uma das minhas cadelas para o veterinário e vou chegar lá, ela está com problema de ouvido, vai buscar uma veterinária especializada em otorrino? Ou otorrino, como é que chama? Depende do clínico. Otorrino veterinária. Isso tudo depende do clínico e da situação do animal. Certo. Normalmente, a gente encaminha para um especialista quando o clínico chegou num ponto que ele sabe que ali não dá mais para ele seguir. Certo. Sim, é uma Prática. prática comum entre nós quando chega Sim. no momento de dizer, não, ó, eu preciso encaminhar o paciente. Os colegas que eu tenho contato, sim, tem isso como uma Pronto, rotina maravilha. normal. Agora, Raquel, como que assim você se tornou veterinária? Era um sonho de criança? Conta como foi essa paixão. Então, as lembranças que eu tenho, né? Antes disso eu não me lembro, mas assim, com 3 anos eu lembro que eu não conseguia ver um cachorro na rua, né? Não querendo dizer que veterinário só trabalha Sim. com cães, ou com É gatos, porque, ou com vamos dizer que é o clínica. mais famoso, né? Mas e no meu caso é a minha área. Então é a área que eu gosto. E eu não conseguia ver um cachorro. Eu sempre gostei muito de cuidar, de tratar, de ver eles melhorando, de fazer carinho. Então, e eu sempre disse, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser médica de bicho. Eu quero ser médica de bichinhos, mamãe. Bonitinho. Engraçado, porque eu dizia, mãe, eu É. quero trabalhar com leão. É Já mesmo? virou Você um já bichão, chegou com né? um Eu quero bichão, trabalhar gente. com bichinho, já leão. virou um bichão. O apelido de meu pai na família era Leão. Ah. Aí eu dizia, eu quero É. trabalhar com leão. E eu tinha muitos leões de pelúcia, né? Sim. E pronto, aí eu cresci. Fui crescendo. Aí, na época do vestibular, na minha época só existia vestibular para veterinária na Unime, que era em Lauro de Freitas, Sim. e na UFBA. Então, prestei os vestibulares. Não fui para a UFBA, fui para a Unime. E dei seguimento. Na Unime, eu tive como eles tinham um hospital, eu tive uma facilidade de encontrar estágio. Sim. Então, eu fui estagiando em várias áreas. Entendi. Até eu poder realmente escolher qual era a área da minha profissão, que, Sim. infelizmente, a área de silvestres, que era a que eu Que tinha você a pretensão de queria. quando criança. Ainda vou chegar lá. Não, eu não tive muito acesso. Sim. Então, escolhi trabalhar com clínica. Na época, clínica de grandes animais. E eu estagiei minha graduação toda, desde o 3º semestre. No 3º semestre, eu entrei no hospital para trabalhar com clínica. E aí, fiquei estagiando até me graduar. Quando eu me graduei, a área de grandes não foi uma área muito vasta. Uhum.
eu ouvia meus professores que diziam, olha, a clínica de grandes não é tão fácil no mercado de Quais trabalho. são os grandes? Cavalo, boi, caprinos, ovinos. Certo. Tá? São os grandes domésticos. Sim. Certo. Raquel, estude para pequenas, foque, porque normalmente, É. principalmente na área de clínica, É, é eu o que a pensei gente que, mais tipo, tem, fazendas, rotina. essas coisas assim, tinha bastante trabalho, sabe? Tem bastante trabalho, mas é um meio muito fechado. É. Tá, Então entendi. você precisa muito ter Conhecimentos, contatos, muito. entendi. Então, assim, É que aí acaba você virando exclusivo daquela fazenda, exclusivo daquele Uhum. criador, né? É uma coisa Uhum. mais. ou trabalhar em algumas clínicas. Eu poderia Sim. também ser veterinária em algumas clínicas de Sim. grandes, mas também não são muitas comparado com Entendi, pequenas. entendi. Né? E aí eu ouvi meus professores e estudei. Pra Quando eu me pequenos formei, me portes. senti apta a atendê-los. Uhum. E aí comecei. Pronto, aí eu vi realmente, minha área é com pequenos. Acertei na escolha, né? Acertei, foi isso mesmo. Agora, isso é uma coisa, essa pergunta que você fez, Paula, é uma coisa que eu digo assim, a pessoa que vai cuidar dos bichinhos da gente precisa fazer essa cara na hora que fala dos bichos, né? Porque, às vezes, isso já aconteceu comigo, de levar nossos cachorros para um veterinário X que não tinha nenhuma empatia comigo. Porque se eu estou levando o meu neném ali, é porque eu tô preocupada, porque eu preciso de cuidado e tal. E aí a pessoa não liga, faz aquela coisa, não pega no É um cachorro, meio sabe? automático, né? E aí isso é muito difícil. É. Então, assim, parabéns pra você de cara, porque você Obrigada. faz É o que você verdade. gosta e transmite passa isso, isso, confiança e coisa por isso, né? Agora, e o seu desafio maior, assim, que você acha? Porque eu fico pensando, será que o desafio maior que um veterinário tem é de lidar com os donos dos animais? É lidar com os próprios animais e a resposta que eles dão? Porque, como não fala, é igual a neném, né? Então não sabe. Mas neném a gente conhece de formas. Os cachorros são raças e que mudam cada raça tem uma característica, não é isso? E aí? Mas assim, a dificuldade geral eu preciso que o tutor aceite e entenda o que eu estou dizendo. Eu não tenho muita dificuldade em lidar com os animais. Normalmente, até os mais agressivos, a gente consegue lidar. Uhum. Quando é um animal que realmente não tem nenhuma segurança, eu preciso sedar Sim. ou tranquilizar para claro. poder avaliar. Mas eles não são muito difíceis, no geral. Mesmo com as diferenças entre as raças, o geral de um animal, quando apresenta sintomas, é muito similar. Uhum, Sim. Porque entendi. a espécie é a única. Sim. Uhum. Então, não é muito difícil, né, a gente começar a entender um quadro ou entender o que o paciente Porque está é a sua apresentando. profissão, eu entendi. Eu pensei que as raças modificavam isso. Não, Entendeu? Não. não, assim, um sinal de infecção urinária. Uhum. Independente da Da raça, raça é o seja de mesmo. cão, Tá. Certo. muda um pouco entre a espécie. Então, por Tá. exemplo, muda um pouco entre gato e cão. Claro, Tá? claro. Porque eles demonstram os sinais de maneiras Diferente. diferentes. Certo. Aí a gente precisa realmente saber a diferença entre as espécies. Sim. Certo. Mas o cão, normalmente, É a os mesma sintomas coisa, são entendi. similares. Entendi. A questão toda é o tutor. E aí a gente entra numa questão financeira, Uhum. tá? Que pode até não ser uma questão que todos gostem de comentar, mas é uma realidade nossa. Uhum. Então, quando a gente vai quando um ser humano vai a um médico, normalmente o médico, se for muito bom, vai avaliar ele, examinar ele inteiro e dizer: eu quero esse, e aí passa, às vezes, uma folha de É Sim, de verdade. exames. Tá? Não é diferente para medicina veterinária. Eu preciso dos exames para poder identificar Sim. o que Perfeito. aquele problema causou no Perfeito. animal. E aí, quando a gente toca neste ponto, para o tutor é difícil. É. Ô, doutora, mas tem tantos exames, a senhora precisa de todos? Sim. Graças a Deus, por eu ter, Isso é uma por coisa. eu não querer, né, ouvir o não do tutor, eu aprendi a explicar a ele a necessidade A de cada importância exame. disso. E aprendi a mostrar a ele o que cada exame vai me mostrar.
Isso é Entendi. bom. Isso Ah, isso é fez com importante. que a maioria dos meus clientes compreendam que às vezes eu tenho um exame, mas esse um exame não me dá todas as informações que eu Uhum, preciso, então eu preciso de claro. várias. Uhum. Tá? Mas no grande, eu acho que a maior dificuldade, ou uma das grandes dificuldades que a gente tem de lidar é assim. Sim. E outra, eu ainda escuto, mas é só um animal. Nossa. É complicado É esse só um lado. cão. É. Eu vou gastar esse dinheiro todo com esse Uhum. animal. Entende? É porque com as pessoas existe plano de saúde, por exemplo, né? Existe plano de saúde para pet? Existe. Ó, Existem eu já respondendo, planos. existe sim. Existe, viu, gente? Ela sabe que existe. Provavelmente ela tem. Tenho não. Tem não? São 6. É É complicado. difícil. Tenho não. Mas existe sim plano de saúde, só que a gente tem ainda algumas dificuldades. O plano de saúde, ele é mais bem aceito, ou você tem um número maior de profissionais que atendem por ele nas capitais, Sim. Sim. tá? Nos E interiores, mesmo não. assim ainda é muito limitado. Sim, Muito limitado. então... Então, isso já é uma coisa que a gente precisa estimular, É. né? Porque a partir do momento que se tem um plano de saúde que sirva efetivamente, as pessoas vão tratar melhor dos seus Ah, cães, total. né? Porque eu acho que para ter o plano de saúde, eu sabendo que é vantagem para mim, para eu cuidar bem de Maia, Sim. eu vou precisar ter um plano de saúde e eu vou fazer isso porque vai acabar sendo melhor para mim, correto? Correto. Eu tô perguntando Em correto, é porque eu vi pontos. que você fez uma Correto, carinha assim. Em mas- pontos. Quando você lida com um plano de saúde, você precisa prestar atenção naquilo que ele cobre. Normalmente, os planos em geral não cobrem grandes É por isso que eu falo, é muito procedimentos. limitado ainda. É muito São limitado. limitados nos procedimentos, É. são limitados em alguns exames. Vários Por exemplo, exames. eu já tive cliente que tinha o plano e eu não conseguia solicitar a tomografia. O cliente Entendi. teve que Pagar. custear. Uhum. Tá? Então, assim, Ainda é muito termina que os limitado. clientes. Quem Acaba tem, pagando duas vezes. pergunta, poxa, por que eu tô É por isso que eu não, é por isso que eu não tenho. pagando? Entendi. Entendeu? Porque você Então paga temos uma que coisa melhorar que você essa não parte. tem. Aí que são os exames mais importantes que não tem. Aí Então você tem acaba que tendo melhorar essa parte do plano É. e as clínicas. E- Plano e clínica precisam conversar. Eu Isso. acho que assim, é um mercado ainda muito grande, que cresce, cada ano cresce mais. Existem os estudos que mostram crescimentos absurdos anualmente do mercado pet. E a história do plano de saúde é uma coisa que tem que crescer, tem que ter um olhar acompanhar, né? mais específico para isso, para realmente incrementar e fazer que todos tenham, né? Que todos tenham um plano de E saúde que cubram a funcione. maior parte que das funcione. que sirvam. necessidades. Não adianta né? botar Porque, pra... vai cobrir vacina. Poxa, vacina É, uma vez ou duas por ano. exatamente. Vai cobrir um hemograma. O hemograma a gente pede toda hora. É. Chegou, atendeu, hemograma. É básico. É lógico. Tá? Claro. Então, assim, a gente precisa, assim, precisa de um eco com Doppler, um exame cardiológico mais aprofundado. Não cobre. E Precisa essa de uma questão, tomografia. a questão mais especial aí é que quando os cachorros vão ficando idosinhos, que a gente precisa de mais exames específicos, aí é que a gente não tem. Aí muita gente acaba abandonando, porque não tem condição de fazer os exames, de tratar, de dar uma medicação, de dar... Então, assim, com esse aumento no mercado, as pessoas que cuidam dos planos de saúde, dos medicamentos, tem que começar a É um olhar. mundo, esse é um mundo, né? Um mundo grande, assim. E, Raquel, o que é mais comum, hein? De doença, por exemplo, eu não falo nem assim de apenas de doença, porque doença não dá existem pra as ser... mais comuns. Pois é, mas o que eu digo assim, todo pet vai passar pela velhice, Sim. né? Obviamente, quem não envelhece morre, então tem que envelhecer. Mas o cachorro tem uma tendência a ter que doença? Então, na geriatria, é muito comum gengivite. Tá? Hoje ainda não é uma cultura dos tutores compreenderem que os pacientes precisam ir ao odontologista. Precisam escovar os dentinhos. Eles precisam escovar ou O limpar os odontologista, eu dentes. não tava pensando nele, não. Tava pensando só em escovar. Escovar é super. Escovar super, mas... Aquela limpeza É. que a gente faz no dentista,
chama-se tartarectomia. Isso. Eles têm que fazer Né? também. Eles também precisam fazer. E normalmente, ainda na rotina, é difícil eu encontrar um tutor que se disponibilize a escovar os dentes do animal. Uhum. Doutora, precisa ser todos os dias? No geral, não. Tá. Dia sim, dia não, cada 48 horas. A placa dentária, né, bacteriana, ela se fixa normalmente em até 48 horas. Certo. Então, se a gente limpa antes, a tendência é que o paciente tenha uma saúde bucal Agora, melhor. doutora, aqueles líquidos, às vezes, que põe na água, que é para dissolver tártaro, para não deixar juntar tártaro, aqueles ossinhos que dizem que é antitártaro, funciona? Ou é uma Então, coisa meio... Os ossos, sim, eles fazem a limpeza mecânica, Tá. assim como na escovação. Certo. Tá? Inclusive, normalmente é o que eu recomendo. Sim. Certo. Porque é divertido para o paciente, Uhum. não é Perfeito. cansativo para o tutor. Sim. Certo. Tá? Na veterinária, a gente tem que trabalhar sempre com o que o tutor está disposto a fazer. É. Então, o bom de eu, por exemplo, eu atendo a domicílio, fica fácil de quando eu chego no domicílio, eu conhecer um pouco da rotina Claro, você já sabe tudo do que você vai fazer a partir paciente. daquilo, Então, né? eu Dessa vou visita. olhando e aí eu vou olhando as dinâmicas para entender o que é que eu posso fazer, né? E sempre tem um diálogo com o tutor. Então, tem tutor que, doutora, eu prefiro escovar os dentes ao invés de dar osso. Sim. Até eu acho um momentinho gostoso quando o pet permite que você faça. Agora, as duas coisas eu acho bom também, né? Porque você dá um pouco de carinho sim. na hora que você escova e tal. Acaba que É. tem uma brincadeira ali. Os líquidos, Sim, isso eu queria ouvir. eles... Assim, eu não tenho muita rotina com eles. Sim. Então, eu não utilizei muitos. Normalmente, eu uso mais a higiene mecânica, tá? Mas você desaconselha colocar Não, na não. água e tal? Não, Né? desaconselho. Então, Eu ótimo. aconselho que coloque, Ótimo. porque isso pode prevenir a formação perfeito. dessas placas. Eles terminam controlando a quantidade de É como bactéria se fosse um na Listerine. oral. É. Que a gente dá... É. Você bota na água... Uma chuchada, né? Não, mas não é para pôr Listerine na água do cachorro, Não. por favor. É. É um líquido específico. Ela não é veterinária, ok? para A veterinária isso, não ponha é ela. Listerine na água. Inclusive, pasta de dente para cão É e específico é para... diferente. pra o animal. O cão Tem não gente que aceita escova- flúor. Oh, Com Com pasta a de dente Colinos? humana. tem. Meu Com Deus. Colgate. É, sorriso Colgate, não. radiante. Pode falar Pode, marca? amor. Colgate, Pode Listerine. falar, Listerine, Colgate, ou um Total Radiante, pode falar o que você E quiser. assim, as pastas humanas, elas têm alguns Claro. claro, produtos que claro. não são É. bons para os cães. E nem pra gente, às vezes, né? Principalmente o flúor, Uhum. tá? Quantidade, essas coisas, É. né? Dosagem. Dosagem. Então, o ponto. Controle oral em cão é diferente. Os produtos são diferentes dos cuidados orais em humanos. Vá se informar direitinho sobre isso, que é importante realmente. Não é qualquer produto que você pode usar. Tem a questão da pasta da escova de dente, tem a luvinha que você põe A com os dedos. dedeira. Aí é o que for mais fácil para você e para o seu animal, né? Isso. E outra coisa que eu tenho muita curiosidade, porque eu já ouvi algumas formas diferentes de pensar sobre isso, é a respeito do banho. Pensa assim em cachorro como uma coisa cheirosa, né? Você quer ter um animal dentro da sua casa e esse animal deverá estar cheiroso, porque você quer que ele fique com você quer abraçar, chega uma visita, chega uma coisa e tal, e aí? Então, essa é uma questão individual do tutor. O cheiro, o cão não se importa se ele tá cheiroso, se não está. Certo. Tá? Muito pelo contrário. Normalmente, os perfumes que nós colocamos neles incomodam Incomodam. eles. Mas mesmo o perfume de pet? Sim, Sim. Tá. os É muito odores forte. mais fortes incomodam ele. Uhum. Então, assim, o banho, eu acho que as pessoas esqueceram que o banho é feito para higienizar. Uhum. A gente dá banho no animal para que ele tenha menos bactérias Sim. no corpo. E principalmente porque hoje eles vivem dentro da nossa casa. Uhum. Sobe no sofá, sobe na Exatamente. cama, tá? Exatamente. E aí a pata que ele botou na rua, É, ele vem e bota na sua cama. isso. Então, assim, o banho e os cuidados de higienização com patas, eles são para higiene, eles não são estéticos, Sim. Uhum. tá? Tudo bem, todo mundo quer ter um cachorro bonito e cheiroso. É verdade. Mas a gente tem que lembrar que ele é um cachorro.
ou um gato, Uhum. tá? Sim. Eles Vamos não falar dos são gatinhos também. humanos que cheiram a perfume. Uhum. Mas o excesso de banho, eu já Era ouvi isso que eu falar, ia o dizer excesso aqui. de banho não é prejudicial para a Sim. pele do animal, dermatologicamente falando? Sim, o excesso de banho descontrola ou desregula o pH da pele. E normalmente, tanto eles como nós, temos alguns fungos, bactérias, a gente tem agentes na pele Sim. que funcionam de maneira equilibrada para que nós tenhamos saúde nesse Como órgão, proteção, né? tá? Como proteção, não só como proteção, tá? Não é proteção só externa, ele é Sim, uma proteção interna, tá? De quanto em quanto É. tempo seria, vamos chamar assim, de um indicado para cachorro de pelo longo, por exemplo? Então, cães que não têm subpelo, tá? Vamos lá, os cães que têm pelo liso, um exemplo, Como é Golden, subpelo? Você tá falando uma coisa que eu não tô Golden. entendendo nada. Vamos lá, o Tá. Show Show, Tá. aquele que Sim. tem a linguinha Que morde. azul. É. Sei. Na verdade, todos mordem, Que né? Todos morde. têm Não, dentes. não, mas é Ele porque... é mais bravinho, ele é mais ele é mais bravinho. bravo. Eu tô dizendo É. isso porque meu marido é louco por cachorro. Se ele passar, o cachorro estiver ali, vai atrás dele. E a única mordida que ele tomou na vida Eles são foi de show. bravinhos. Pois é, o Akita, Sim. que tem É. uma grande quantidade de pelo e Isso. que tem um subpelo. Esses animais normalmente tomam banho 2 vezes no ano ou 1 vez no ano, No ano? Jesus. Jura? tá? É, no geral, Tá. tá? Para aqueles Seria, animais... vamos dizer assim, o suficiente, é isso? Sim, seria... Se Saudável, ele não tem né? contato com a parte interna e cama da casa, sim. cozinha... Se ele ficar do lado de sim, fora, se for esse sim, esse é o ideal, tá? Porque ele tem muito pelo. E ele não precisa estar... A pele dele não está exposta, Sim, porque ele tem o subpelo. ressecando, Tá. sujando, Entendi. tá? Perfeito. Então, Uma escovação já é suficiente. já. No normal, os pets que a gente tem a domicílio, que a gente tem em casa, na rotina, Shih Tzu, Sim. Eu tive Pug, um Shih. Bulldog, esses pacientes... Dogo argentino. Dentro de casa? Ela tem. Já já Ah, você vai ver. Aqui, você vai conhecer. Já já ela vem Eu aí. pensei até que ela Maiorca, participasse aqui do pet, mas ela Não é é. bem grande. É, Não, mas não é uma rotina. Olha, mas ela é uma princesa. Ela É. não parece um dogo argentino. Ela é Ela muito não caça educada. Ela javali. acha que ela é um Ela pincher. é. Mas não é Olha lá que comum. pinche é bravo. É, Brava pois demais. Não, então, não, pincher pois de então. tamanho, eu tô falando de tamanho. Ah, A bicha é enorme, acha que é pequitiquinha. Para esses animais, os de pelo curto, tá? Aham. Para estes animais que têm um convívio muito interno, 1 vez por semana dá-se banho. Entendi. A cada 8 dias. Tá. Vamos lá. Esse animal de pelo curto, eu crio, doutora, no quintal de casa. Ele não tem contato interno com a minha casa. Então eu não pode tenho ficar criança, um pouco eu não mais. tenho criança que fica pegando nele todas as horas. Então, 15 dias. Uhum. Sim. Vale ressaltar que o banho não é o único momento que se faz higienização. É, isso que eu faço. Claro, Escovação. escovação. A escovação, Limpar ali o- Partes o íntimas. pentear. É, tá? Aham. Os animais, eles precisam, os cães precisam ser escovados. É. isso. Tá? Por quê? Porque eles têm, o pelo deles tem um tempo hábil de É, vida. Eles é. caem. É. Nem A diga pele isso pra mim. Precisa ser esfoliada. E quando Uhum. você limpa, Não, e a questão do pelo na casa? Se Elas você vão- escova bastante, você não tem problema nenhum. Porque o que cai é o pelo morto que tá solto. Então, você escovando, escovando, Ai, eu escovando. devia ser Tira. careca, então. Porque, meu Deus Cai do muito céu. pelo. É bom, e ajuda também a tirar o odor. Agora, uma pergunta. Por que cachorro pequeno... Eu ia Tem falar- mau cheiro, É, você isso ia que eu dizer uma ia falar, palavra fede. horrorosa. então, Cachorro pequeno cheira muito. E cachorro grande Shih Tzu, não. principalmente. Eu acho que Shih Depende. Tzu tem um Não, problema cachorro de pequeno pele geral. grave. Eu tive um Shih Tzu. então, 18 anos. você pensa assim, o cão que ele tem uma saúde Hum. dermatológica boa, ele tem cheiro de cão. Ele não fede e ele não cheira. Tá? Ele Então, tem tipo, cheiro o de famoso fede, nem não fede, cheira. nem cheira. Exatamente. Ele não fede nem cheira. É aquele cão, quando você passa a mão, não tem
sebo. E aí Literalmente. você cheira, não E tem o aquele... sebo que eu falo não é óleo, é sebo. Eu sei. Tá? Pastor É- de Shetland é assim. Zoe é assim, ela não tem cheiro de nada. então, os meus também. Por Zoe isso não que tem. É igual o seu. os meus tomam banho uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 30 Zoe dias. também. Eu tenho 4 Zoe border também. collies Ah. e 2 vira-latas. Aqui você sentiu que Você aqui deve o ter problema muito espaço, né? E muito tempo É. pra brincar Tem. com eles, porque mas Mas se Mas são eles 6 bem juntos, agitado. eles nem querem saber Mas da eles gente. destroem a casa É, sozinhos. eles nem querem tranquilos, saber. mas eles É são super tranquilos. tranquilos, é. Os meus São. super. São Se eles super estivessem aqui, mesmo. estaria deitado cada um no É. cantinho quietos. São super Você viu sossegados. que a criação é importante? Então, o cão que tem esse odor exacerbado, ele tem algum desequilíbrio na pele. É da raça. Não, Ah, não. é do cão. Tá. A gente mas eu pensei associa que a a maioria dos raça- Eu shih achei que tzus fosse tinham. da raça mesmo. A gente associa as raças porque, assim, nesse período nessa análise, é a raça Shih Tzu, por exemplo, é uma raça que já tem um histórico de Tá. desequilíbrio de pele. É uma Entendi. Então, tendência da quando raça ter Vai essa um coisa. adendo. Quando você compra um animal, Uhum. você precisa ir até um lugar confiável. Uhum. E estudar Você sobre a precisa raça. ir a um lugar onde você possa Isso é conhecer importante. os pais. Uhum. A árvore genealógica. Tá vendo Tá? aí a dica? Pronto, Porque então, a genética. A dica importantíssima Essa dica pra você estava que- aqui, inclusive, nas minhas É. coisas, que eu acho importantíssimo. A gente pensa em, vamos ter um cachorro e acha que compra, chega na prateleira É o e bonitinho, pega. é o E não é bonitinho. assim. Você tem que saber quem está vendendo esse cachorro para você, quem são os pais desse E cachorro, estudar a personalidade não, o as histórico características da da raça. raça. É. Porque nem toda raça gosta de criança. É. Então, eu já tive cachorro que eu tive que dar porque mordia meus filhos o tempo inteiro. Porque criança quer pegar. E não assim, só pega, morde, aperta. É, mas os é. meus- Pensa que é não, pelúcia. os meus eram sossegados. Aí eu tive não era Shih Tzu? Qual é o outro que parece Shih Tzu? Lhasa Lhasa. Rapaz, o cachorro mordia os meninos o tempo inteiro. Eu tive Não que fica dar. falando mal das raças, não, que eu fiquei com pena do Não. Lhasa todo agora. O seu fazia isso, né? No geral. eu Então, fazia isso, mas o tá que eu quero queimando dizer a é que- raça. Não, é que eu quero dizer que existem raças específicas que É não gostam de verdade, é cachorro. Tem verdade. raça que não gosta de brincar. É. Sim. Então você pega uma Que é criança séria. que fica lá enchendo o saco do É. cachorro pra brincar. O cachorro não quer, é da raça, não quer brincar. Exatamente. Né? Então tem que estudar mesmo. Tem raça que tem muita energia, como É, o Border pois é. Collie, por exemplo. É, Pois é. o, Então, assim, o pastor de Shetland, por exemplo, a gente tem. É bem ela agitado. super É. agitada, Zoe. Então, quando você vai comprar um Shih Tzu, você precisa focar no histórico dele. É. Uhum. Tá? Existem alguns desequilíbrios que ainda não tem uma confirmação total científica. Mas Sim. na prática, o meu posicionamento é que tem algumas características genéticas. Sim. Tá? Tá. Então, quando você tem um animal que ele tem os pais com históricos de determinadas doenças, como por exemplo, a gente está falando da pele, Uhum. mas eu vou falar como, por exemplo, displasia, Uhum. que é uma alteração do quadril, normalmente, ou nos Uhum. cotovelos, são os mais comuns. Que são raças bem Tá? específicas, né? Pastor Também. alemão, Golden Retriever, Labrador. Quando você vai Ó, comprar, médica. quando você vai comprar um animal assim, você precisa procurar saber. E não é eu em casa. Tá tudo bem. Hoje os artigos científicos estão expostos na Sim. internet. É só saber procurar, Uhum, tá? Bota o claro. nome do assunto e depois bota referência artigo científico, É. tá? Vale também. Google não é base de pesquisa, viu, É, gente? não é Uhum, 100% por favor. confiável. Não, É. até porque senão não precisaríamos de médicos, É. né? Então, assim, vamos. é saber procurar. Vai comprar um animal, estuda as E é o que você características. falou, vá no lugar, veja o pai, veja a mãe, veja se o pai ou a mãe tem a displasia, veja se, né, esse tipo de coisa é importante Isso, também. procure, né? Hoje, meu esposo, ele é geneticista, Sim, tá? Só que de grande porte, certo. não de pequenas. Mas, conversando com ele, hoje eu já consigo ver que a gente tem muitos exames genéticos que nós poderíamos utilizar na rotina Tá. e nós não utilizamos. Por exemplo, fazer um mapeamento genético, tá? Pra gente ver quais são as doenças que podem aparecer naquele animal. Então, pra gente Perfeito. conhecer o animal mais fácil. Então, quando você diz assim, aqueles animais pequenos que têm um mau cheiro, não, esses animais têm uma alteração na pele. Tá. E hoje é muito comum, existe uma doença chamada atopia.
Falando de uma maneira bem simples, a gente quase nunca consegue descobrir qual é o o que Como chegou desencadeia lá? essa Uhum. atopia. O que Então, essa causou? dermatite, É aquela história dos tá? cachorros que ficam se lambendo, e você faz milhões de coisas e não tem jeito. Você não Não entende o só porquê que o cachorro lambendo, fica se eles lambendo. fedem, eles produzem muito sebo, eles estão sempre com a pele irritada, Irritada, com é. feridas às vezes, Aham. tá? Eles se lambem, eles se coçam, É. tá? É. Esses Gutinho era assim. pacientes são realmente, na rotina da gente, são difíceis da gente equilibrar, tá? É. Da gente manter É. eles Doutora em... Raquel, a senhora falou um negócio aí que eu achei importante que a gente abra um parêntese aí para chamar a atenção para a gente não ir embora. Quando for comprar um animal, pesquise. E a adoção, hein? Então, a adoção, para mim, é assim, é a melhor área. Só que você tá dando um tiro no escuro. Tá? Eu não posso mentir. Você não tem o histórico daquele paciente. Mas nem todo animal que você compra, você consegue ter o histórico Sim, daquele paciente. Também um Ela tiro já no tá escuro. defendendo os Eu órfãos. já tô Já está. nervosa. É isso mesmo. E muitas vezes a gente compra de locais ou de pessoas, porque eu não posso chamar isso de Sim. canil, É. que simplesmente botam macho e fêmea pra cruzar e deu e acabou. E aí vende. Isso não é um canil. Ah, eu comprei em um canil. Não, isso não é um canil. E aquela história dos Entendi. canis Tá? clandestinos, que a gente E vê aquela- cada Isso é um vez canil mais. clandestino. Que a gente vê cada vez mais, que eu fico horrorizada, que eu não Então, posso nem assim, quando você vai adotar, você não consegue ter o histórico. Então, o ideal para uma pessoa que tenha um nível de intelecto e uma condição financeira boa faz um estudo genético. Pronto. Sim. Porque Gente, aí ó, você fica ter conhecendo um cachorro não é pouco. brincadeira. Nem Não, cachorro, nem não, gato. não. Então, eu acho que acabou, É. né? A gente já passou, já pulou essa fase de que cachorrinho tanto faz, de qualquer coisa. Até porque é caro. Por É que é caro? lógico. Porque tem raças caríssimas, mas eu não tô falando de caro comprar. Eu tô falando de caro Manter. cuidar. É. Manter. Alimenta- Vacina, a partir do alimentação. momento que você tem um animal para cuidar, você tem que prover saúde àquele animal. É o que você Pronto, falou. é um filho. É. Então vamos parar de É tratar como se remédio. não fosse uma coisa seríssima, porque né? Cuidar desses animais é cuidar de um filho. Então, minha mãe é que dizia que Guto não era um cachorro, Guto era um Era um menino. Ele não é um cachorro, Eu ele ia é te um perguntar menino. Pode falar, mas eu vou te Você já perguntar. sabe, eu acho, Pode né? falar. Um adendo. Cão é cão. Cão não é Eu menino. falo isso, É. ó, gente, aqui é casa de ferreiro, espeto de pau. Meu cão é meu filho. Uhum. Mas eu sei que ele não é meu filho humano, lógico. Sim. Eu Claro. ter ele não faz eu não querer ter um filho, porque eu ainda não Uhum. sou mãe, Uhum. né? Não faz eu não querer ter um filho. É diferente, Mas são você coisas não quer ter diferentes. filhos? Quero, Ah, bom. ano que vem. Em nome de Eu ia te perguntar isso. O que você acha dessa humanização dos animais, né? Então. Tem gente que faz hidratação no pelo do cachorro. roupa, É. A Hidratação no pelo do cachorro. sapato. Ah, tudo bem. Doutora, eu só uso sapato quando ele sai na rua, Aquelas pra não trilhões sujar de as patas. roupinhas. Tá. Ai, doutora, é higiene, não. Peraí, calma. Né? A gente precisa ter um cuidado com eles, né? Mas precisa prestar atenção. Eles são cães. Se a gente começa a humanizar eles terminam não entendendo qual é o papel deles naquela matilha. Então, É. eles já vão Hum. passar aí para um psicólogo, porque ele não sabe quem sou eu, é isso? Não, Exatamente. uma Ou vez seja, viu, Paula? o Roberto adotou um gatinho temporariamente. E aí ele achou o gato, na verdade, junto com a mulher resgataram o gato, ele levou para casa. Aí a mulher falou: eu queria ficar com o gatinho. Ele deu. Ela me manda uma foto, juro por Deus, do gato Não, tô acreditando, num não. berço de boneca. O gato deitado no berço de boneca, com aqueles negócios, e o gato assim, ó. Eu falei, meu Deus, ela botou o gato pra dormir no berço de boneca. O berço era do gato. Mas era um caminho. Mas é isso que a gente está falando. É o Normalmente, excesso. as pessoas que humanizam o animal têm
É difícil falar Pode assim. falar. Cuidado Mas de ser é veterinária. uma- Ela tá falando É mais uma besteira dela dependência, aqui. é uma carência emocional de quem Exatamente. Claro, claro. Total. isso termina interferindo Prejudicando o na, cachorro. na fisiologia, É. tá? É Uhum. no natural do Uhum. animal, É. tá? Que ele não pode, ele não conhece o mundo. É. Quando a gente adota um animal É. e apresenta a ele a vida, tá? A gente precisa saber diferenciar. Ele não é gente que entra no banheiro pra fazer xixi, que toma banho. Ô, Júlia Galas, você, por favor, mande Linda Rosa assistir esse episódio, ok? Continue. Então, assim, ele vai ter os limites dele Sim. de cão. Ele precisa conviver com outros animais. Porque senão ele fica indefeso, ele não sabe se defender, ele não sabe se portar. Ele não sabe Ele não defender sabe o nada. ambiente. É. Hoje, a gente esqueceu que uma grande função do cão não é apenas companhia. Ele tem a função de nos avisar o que acontece Verdade. em volta, Verdade. tá? Ele tem a função de nos proteger. Sim. Até porque todos nós temos funções na vida. Eles também têm. Se você tira a função do cachorro, ele Total. não serve pra nada. É um pet, Aí ele é um vira, pet. ele vira É. um filho. É. É. Que não vai ser filho, porque ele não vai crescer e não vai se desenvolver como um ser humano. Não, e ele não vai exercer a função dele de filho, de ser humano. Exatamente Não isso. é. Ele Então não vai ele não crescer vai a como um lugar ser nenhum. humano. É, então, É. assim, nada em excesso. Não, nada em excesso. Ah, pet precisa passear. Precisa. Sim. Doutor, eu vou a todo lugar que eu vou, normalmente eu levo meu animal. Sim. Eu falo por experiência própria, por um erro meu de criação. Eu tenho um único animal. Foi o meu primeiro. Quando eu entrei na faculdade, o meu pai disse: hoje você pode ter. E olhe, eu passei a vida inteira. Pai, me dê um cão. É. Eu gosto muito de cão, tá? Eu não sou gateira. Eu Sim. sou mais apegada a cães. Então, pai, me dê um cão, pai, me dê um cão. Não, você não tem responsabilidade ainda para ter um animal. Isso, perfeito isso aí. Então, o animal, ele não é um boneco. Exato. Ai, Não, Ele é um desespero, animal. gente. É. Você precisa passear, você precisa dar comida, É. você precisa Amor. prestar atenção na saúde dele. Então, uma criança, Dar atenção a ele. cuidado, Não, disponibilizar o seu Vou falar, tempo tempo. para Tem ele. um Isso. animal que fica o dia inteiro trancado Preso. dentro do apartamento sozinho, eu acho a pior coisa do mundo. Por quê? Ele fica. Você vai chegar. De manhã você faz assim, leva pra Você tem passear. ele À pra noite brincar você 2 chega, você horas. faz assim, acabou. Que vida é essa que esse É. cachorro vai ter? Que na verdade não é o cachorro. É você que É um quer capricho ter a seu. vaidade. É, Exatamente. isso daí. Então, por um Já tenho erro duas meu, perguntas. o meu cão desenvolveu uma ansiedade de separação. É. De esperar Tem você chegar. muito Quando hoje. Não você- só quando- de me esperar chegar, de tudo. Ele chegou a ficar agressivo com pessoas que ele conhecia. Por quê? Tá. Porque eu sempre humanizei ele, não com roupa, não com Sim. sapato, mas, por exemplo, eu converso com meu cão como eu converso com vocês. Eu Mas sou acho que louca. todo Eu mundo faz também isso, converso. Também fala. Alguém tem um psicólogo aí que acho que eu já tô Também precisando. converso. É mamãe. Mamãe chegou. Ah, O meu mamãe cão, chegou. mamãe com certeza. Eu ainda digo assim, vai falar com seu pai. Mamãe, Isso não é eu comigo, também, não. Vai eu falar com seu pai. Ah, E aí, Maia vai falar com Arthur. Isso É assim mesmo. que funciona. Eu também sou assim. Então, assim, ele não conviveu com outros cães. Ele foi de um conhecido, de um amigo de meu pai. Acho que ele é primo de Maia. E nós retiramos ele, né? Muito cedo da mãe. Ele veio pra mim com 45 dias. Então, ele não mas não é teve. o normal, não? 40 É o desmamar. normal, mas ele não convive muito Sim. com os outros. animais. Maia não sabe nem o que é com outro bicho. outros. Ele não Então, sabe o assim, que é um gato. O ele- gato, ela Uhum. tem medo do gato. O Ele gato cresce, conviveu ela daquele tamanho. Comigo a vida Sim. inteira. Então, a referência dele de É mundo humano. são as ações humanas. Uhum. Tá? E quando eu digo eu humanizei, é exatamente isso. Eu exijo dele, em muitos momentos, que ele tenha atitudes humanas. Filho, vai chamar a sua avó. É assim Outro dia mesmo. mandei Maia abrir a porta. É. Tocou a campanha, ela veio atrás de mim. Eu digo, vai abrir a porta. Filho, vai você. chamar. Meu pai brinca, Raquel, eu acho que ele não sabe o nome dele. Porque você chama de gordinho, Ah, de tudo. apolinário, Tudo. de Apolo, de filho. Não sabe. os Ele meus não não sabe. sabem. É. Tá? Então, assim, esse foi um erro meu. Se eu tivesse sido mais concisa, Uhum. tá? Talvez eu não tivesse os problemas que eu tive. Uma outra coisa, que também foi um erro meu.
Quando eu me formei, que eu morava em Salvador, eu me mudei para a ilha. Entre o período que eu estava de mudança, né, de equilíbrio, né, de Sim. organização, eu fazia assim, lá na ilha eu tenho uma casa, e a casa era cercada com uma área grande, eu saía de manhã, voltava, ou saía de tarde e voltava no outro dia de manhã. Isso foi um sério problema para ele. Ele ficava sozinho mais de 12 horas. Sim. Para um animal que conviveu o tempo inteiro com gente em casa. É. Então, assim, ele foi desenvolvendo alguns estresses, tá? Que eu causei. Então, eu falo por Sim. experiência própria. Tenham cuidado. É. As mudanças... Só tenha cachorro se você puder ter cachorro. É. Isso. Cachorro As ou gato. mudanças Que ela não gosta muito do acontecem. gato, não, mas Não, você eu gosto que tem sim. gato. Ela Diz Não que diga isso, não. Defenda que eu tô brincando. Não. Posso falar? Gente, eu falei que o podcast era delas duas, então deixa pra lá. Eu tinha um receio de gato, porque assim, o gato, na verdade, tem aquela característica de ser independente, de não interagir. Então a gente acha que o cachorro é mais brincalhão, interage mais, não sei o quê. E eu tive experiências com gato que, assim, eu mudei completamente minha opinião. Completamente. Eu tive, na verdade, o Roberto adotou 2 gatos e eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, convivendo com esses gatinhos. É a coisa mais fofa do universo. Eles são totalmente diferentes do que os cães, mas é um mundo à parte também. Você tem que entender a questão do gato, né? Eu acho muito Ó, bonitinho. na veterinária a gente brinca. Eu não conhecia ainda um colega que trabalha com clínica que não tenha dito, eu vou fazer uma especialização em felinos. É. Porque mesmo que a gente trabalhe com clínica, tá? Com clínica geral, a gente percebe na rotina como lidar com o felino é diferente. Totalmente diferente. Totalmente Então, diferente. um cão, você pega na hora que quer, joga pra cima, joga pra baixo, aperta, dá beijo, eles amam. Gato tem locais no corpo que não Que não suporta que você seja- pegue, tá? não é todo Ixi, gato. chato, velho. Biologia não é Não é. matemática, tudo bem. Mas na maioria dos gatos, por exemplo, barriga. Botar um gato de barriga pra cima. É. Gente, eles se sentem totalmente vulneráveis. É. Então, no consultório, logo quando você recebe um gato, você automaticamente fecha tudo, climatiza o ar. O gato sobe pelas paredes e foge, gente. Você não pode atender com a janela aberta. Tá? É. Climatiza o Ai, ambiente. gente, imagine. Facilita pra ele. O gato, ele é mais sensível ao barulho. Aham. Ele é mais sensível. Eu que sou toda movimentos, expansiva né? e que me movimento muito, eu tenho que me controlar muito quando eu atendo um gato. Porque é o mínimo, pra um gato que já está doente, tá? É. Um mínimo de Sensível, estresse pra ele faz uma diferença E o grande. gato é aquela coisa diferente. O gato, ele não é você que chega nele. Ele chega em você. Ele dá sinais de que você pode Encostar ou não. nele. Isso. Ele só chega em você se ele quer. Senão ele não chega nem perto de você. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, porque meu diretor já me mostrou uma placa ali tem um tempinho. Mas já... É, minha querida, você tá pensando aqui o tempo Mas tem voa, coisa ainda. tipo passarinho. Tem coisa demais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre alimentação. Essa coisa de humanizar os cachorros, gatos e tal. Gato eu acho que menos um pouco, mas a gente tem mania de dividir a nossa comida, né? Eu tô comendo um negócio, entrego aqui. Tô comendo... Ah, não, mas eu só dou ração. Não dou comida a ele, mas dá comida da petisco. sua, o petisquinho. O seu lanche. É, o seu lanche. O seu lanche. Isso é uma coisa. E a outra é que existem comidas que o humano come também e que são importantes de serem dadas e umas que não devem ser dadas. Deu uma... E existe hoje em dia alimentação natural para os animais, né? Tipo, é uma tendência agora. Isso. É uma tendência, Obrigada. inclusive, que eu sou muito adepta. Ah, que tá? ótimo. Eu gosto muito da alimentação natural. Normalmente, os pacientes que a gente tem com ela, eles têm uma saúde melhor. Não tenho como explicar como é melhor. É melhor o pelo, é melhor, eles são mais ágeis, eles adoecem menos, eles têm uma qualidade de vida, eles te demonstram. Quando você analisa um animal, é que só de olhar hoje, eu consigo definir se um paciente ele tem uma boa saúde
ou não. Lógico, eu não tenho olho de microscópio. Sim. Eu não tô dizendo que Claro, eu sei. Sim, mas a claro. primeira Que ele tem impressão, olho, né? mas eu tenho aquela primeira impressão. Então, assim, eu tenho alguns pacientes atópicos que eu acompanho Sim. com Que uma quando dermato, começa a fazer a que com alimentação a alimentação natural muda. equilibra. É. E esses pacientes já tinham passado por muitos tratamentos. Quem dá Eu essa já tinha sido alimentação muitas. natural? Um nutrólogo, Um É. nutrólogo. tá? É. Nós, como clínicos, a gente consegue indicar algumas coisas. Uhum. Mas o ideal é que o paciente tenha um acompanhamento É. com um nutricionista Nutricionista de- veterinário, Entendi. tá? Porque, querendo ou não, as Acho que Maia rações mesmo são precisa. super industrializadas. Então, tem É. muita coisa ali E que que é acontecem coisas com o prejudicial. cachorro que você não sabe o que é e muitas vezes é da ração. É. Alergia. Algumas Exatamente. proteínas Sim. que existem Um nas dos rações. meus é alérgico a frango. Não pode nada de Hipersensibilidade frango, alimentar. nada. Muito comum. Nada. Petisco, qualquer. Aí você tem que ler, porque às vezes não tá ali dizendo especificamente que Mas tem tem frango. na Mas se você composição. ler a miúdos, composição, frango. Não, nada. Exatamente. Então, assim, meu lanchinho que eu divido com o animal. Sim. Seu lanchinho que você nunca vai dividir com o animal, chocolate. Eu acho que isso é unânime, todo mundo sabe. Mas você pensa que que todo não mundo sabe. pode. Não, mas não pode dar chocolate pro cachorro. Atendi um paciente ontem. Meu Deus Doente, do né? céu. Ele come muita cebola, então Cebola? ele tá muito anêmico. E eu não conseguia. É. Eu tava com dificuldade de entender o motivo de toda aquela anemia, que não era uma anemia comum. É. E aí eu, conversando, buscando histórico, como é que ele come? Aí a doutora disse assim: ele come comida da gente. Aí eu fiz, mas da gente? Não, doutora, ainda é especial, viu? Porque a gente tempera a comida dele muito bem temperado. Oh, meu Minha Deus. nossa Então, assim, senhora. tudo É bem, eles estão com a sal, melhor Exatamente, eles isso que eu ia têm dizer melhor agora. A intenção, ideia é boa, mas mas é podia com se informar. aquilo que não pode. Não É. pode. Tá? E Não aí, na pode hora eu temperar entendi. nada, né? Esse mesmo paciente ama bolo de chocolate. Nossa senhora. Ou seja, o cachorro desse paciente é um sobrevivente. Não É é um verdade. cachorro. Eu brinquei com o doutor que esse paciente me encantou de duas maneiras. Primeiro porque ainda Me tá vivo. surpreendeu. É. Primeiro, ele tá vivo e bem Sim. pra É. idade que tem, porque ele já é um idoso. E eu nunca vi um idoso com a saúde oral tão boa como a dele. Uhum. E ele não rói osso. Cara, eu preciso Pasmo. perguntar uma coisa. Pergunta. Mas não, deixa ela falar. depois eu Então, a gente Pergunta. precisa ter cuidado com o que a gente dá, tá? Algumas frutas não são Sim. bem-vindas. Carambola, Diz que uva Não. não pode, né? uva. Na semente da uva tem uma substância Tóxica. que é Ah. tóxica para o rim. E uva sem semente? Que aquela pessoa ali pensou isso agora igual a mim. Então, a uva sem semente ainda assim não é indicada, porque a toxina pode não estar só na Sim. semente. Ah, entendi. Perfeito. Então, então uva nada de passa, uva, não. Cebola. Abacate. Gente, posso falar que tem um É bom cachorro evitar. de um amigo que fica no pé do negócio do abacate, comendo tudo que cai, e come, é feliz da vida, O não tem nada. Cão do meu sogro É ama impressionante. abacate. É. Morando em fazenda, É. é um Blue Healer. Manga. Manga pode, com cuidado, né? Não é comer muita manga. Tá. Certo. Não, Mas- é porque assim, às vezes, quando a gente fala uma coisa dessa, não pode comer manga, por exemplo. Aí manga acontece aqui, a pessoa faz logo um drama que pegou. Não é isso. Tudo em excesso, na verdade, né? Sim, Tá. a manga pode, tira do caroço, Tá. tá? Pra não correr o risco, principalmente se for animal grande, Sim, quem de engole. engolir o caroço e ficar com o caroço preso, Sim. tá? Não, sem caroço. Deixa eu ver uma Maia outra fruta que pode. adora Melancia, osso. Adora caroço. Tá. tá? Hã? Melancia não pode? Pode. Ah, sim. Melancia pode. Melão assim é como a manga. gostosinho. Cenoura. Melão pode. Cenoura é ótimo, Mas cenoura engorda, viu? tá? Detalhe. Sem gosto. Não pode. O quê? Não pode, de jeito nenhum. Alho e cebola. Ah, Certo. sim. E ovo? Nunca pode. Cru ou cozido? Sempre cozido. Cru? Sim, tem gente que eu já vi Hoje- abrindo o ovo e misturando lá. Ué? na ação. Hoje, a gente até tem um controle na produção, um controle Com casca ou sanitário. Ó, O quê? cozido, se você for dar puro, sem casca. Sim. Mas você pode fazer uma farinha com a casca do ovo. Só que isto só é para ser dado Com com um orientação. acompanhamento com É, o caldo. claro, até porque essa a casca farinha tem tem- muito. Isso. Tem alguns minerais que, em excesso, podem prejudicar os Olha, animais. Maia, minha cadela, eu quero lhe dizer que pode até ser sua paciente a partir de agora, mas ela come ovo cozido com casca.
Trago verdades. E Tira ela a adora e casca fica me agora. esperando. Tira Fica a me casca esperando. agora e dá o ovo. Tá? Tá certo. Sim, Pronto. senhora, sim, senhora. Maia perdeu Doutora, deixa eu te sua perguntar casca. uma coisa. É real esse dito que fala que o cachorro sem raça definida é mais saudável, é mais forte do que um cachorro de raça? Então, famoso vira-lata. geneticamente, eu ainda não li nada que Sim. comprovasse que sim. Na prática, Mas por quê? Por estar Sim. Bicho exposto, doido. por estar exposto, por comer de normalmente, tudo, por porque ele eles é- têm. ó, ter anticorpos e... Porque Ah. eles tiveram acesso a um ambiente muito hostil. Tá. Então, eles desenvolvem muitos anticorpos e o sistema imunológico fica muito bem preparado Claro. para responder Sim. rápido. Tá? Então, isso em alguns animais que são criados em casa ou que não têm muito contato com rua, com lixo, por exemplo, Ficam vulneráveis. eles não têm um sistema imunológico tão Sim. ativo É igual a criança. como o do sem raça Bota esse definida. menino no chão, que esse menino vai pegar todo contra a doença. Porque Brincar senão na areia. é brincar, É, claro. Tá? A gente já chegou no nível que uma vez eu vi um pediatra dizendo à mãe, o seu filho é um ser humano. Bota ele no parquinho pra brincar na areia. É. Deixa Tira a com- sandália do pé dele. É. Pra desenvolver o Ah, sistema é. imunológico dele. Com o cão não é diferente. É assim Sim. também. Então, assim, na prática, a gente tem realmente o sem raça definida, tem uma resistência um pouco maior. Também, biologia não é matemática. A gente tem o Sim. sem raça definida que a gente brinca que é CRMV positivo. Tem tudo quanto é Tudo. doença, Tá. tá? Por isso que quando eu disse que quando a gente adota, a gente dá um tiro no escuro. É. Porque você não sabe o que Sim, o seu perfeito. animal pode apresentar, tá? Ainda assim, sou totalmente a favor de adoção. adoção, O claro meu que cão sim. foi um cão adotado. É, então. eu tenho Então- 2 adotados. Então, assim, Vira-latinhas. nada contra a venda de um animal. Até porque eu compreendo que os canis que trabalham, que são respeitáveis e que trabalham com o cuidado desses animais, eles têm custos, tá? Eu Claro, compreendo mas é porque que às a vezes venda você exista. tem essa vontade de adotar. Mas a É, adoção é um ato. Uma coisa não impede a outra A também, né, adoção doutora? não é só eu Você quero faz- ter. É o ato Sim. de ajudar. Isso. Posso falar? isso. Minha heroína chama-se Daisy Falk, que é uma pessoa que resgatou os animais. Ela resgata animais. E, assim, diariamente eu acompanho ela, eu ajudo financeiramente. Ela resgatou os animais nas enchentes. Lá do Rio Grande do Sul. Ela é um anjo na terra, gente. Essa mulher, ela não dorme, ela não come, ela não vive. Ela vive em função de resgatar animais. E ela tem um espaço gigantesco. Assim, eu sou apaixonada por ela. Daisy, te amo, você nem me conhece. Ela vai estar assistindo o podcast, manda pra Ah, ela, vou por mandar. favor. E eu tenho. Essa vai ser a minha última pergunta, porque meu diretor tá querendo Já. cortar meu pescoço. E a gente ainda tem algumas coisas aqui. A minha última pergunta é: cachorro criado em apartamento. Ok, o cachorro desce, o cachorro vai passear, o cachorro tem a sorte de ter um espaço pet onde ele frequenta e tal, mas ele é criado em apartamento. O piso é liso. E aí? Então, Danou-se. ou você, Danou-se. Tô advogando em causa própria. ou É. você cria um ambiente como um caminho para ele passar áspero, ou você simplesmente evita que ele tenha hábitos de correr dentro de casa. É. Então, esse negócio de ficar, vem cá, Ou jogar brinquedinho. buscar. Viu? Péssimo. Viu que você não Não. pode chamar Maia assim? Mas na minha casa eu tenho um caminhozinho, é terrível, é horrível. Então vamos fazer um caminho e aqui. Maia é um Mas não vai dogo, gostar né? do caminho. Né, É um Maia, que dogo. Olha, Maia é um dogo, chegou aqui desse tamanho, Vamos tamanho de um pegar coco Maia? de tamanho de um coco Pegue de Maia. chapéu e simplesmente Pode trazer Maia pode. Maia, ela anda pelo apartamento inteiro e se ela encontra você, ela vai correndo pra você e ela é enorme. Eu É. acho que ela é pesada pra isso. Minha preocupação com ela é esse. Eu queria me mudar pra uma casa por conta de Maia. Para os animais que têm pelo longo e moram nesses ambientes, o ideal é que você corte Dê a raspadinha, os né? pelos. Corte. Não raspe baixo, não. Não, Não, é. Corte. cortadinho. É. Porque quando você raspa, às vezes quando ele tá crescendo, pinica. Pinica. Coça. É porque o pelo de Maia Aí é, coça. é. E os animais terminam se ferindo.
A Uhum. pata não é um lugar bom para ter umidade. Já estou Certo. indo. Tô tentando ser o mais direta É, possível. vá. Mas é porque Então, é por causa disso corte não para que eu tô assim evitar ansiosa. o atrito, né? Que ela escorregue. Para evitar com Uhum. que ela escorregue e aumente o atrito Eu entre sei. os coxins com o Por chão. exemplo, ela roda nessa sala aqui. Nunca quebrou nada, nunca acabou com nada, nunca derrubou nada, porque ela já sabe. Ela não escorrega, anda um rabo enorme, duro, pá. Maia. Maioca. Venha, Maioca. Ela tá cismada. Vem, mamãe. tia. Aí é mamãe que eu chamo. Maia. Maia. Ela diz assim, o que é que Tia, Júlia só tá porque me fazendo E a aqui? tia, você chama de mãe. Eu Eu chamo chamo logo de de tia. titia. Eu chamo tia. Venha, Pitu. Maioca. Ei, mamãe, vem cá, ó, vem cá aparecer. Venha, Você agora, venha, suba aqui, ó, pra poder ver. E o rabo? Aqui, mamãe, aqui, ó. Aqui, ó. Venha, titica. Agora eu tô ganhando Ah, mas carinho. também ela tá ganhando uma coceira ímpar ali. Agora esqueça. Acabou a Aqui, ó. entrevista, né? Aqui, Já ó. posso brincar. É, já Chuca. pode. Venha, titia aqui, venha. Ela já atrapalhou o suficiente, mas é porque aqui trago Ai, verdades, tia. né? Ai, minha tia. Ai. Paula faz tudo o que ela diz que Faz. não é pra Eu fazer, deixo ela no faz. Com ela. Olha, ficou Ela- tonta. Ela faz tudo. Então não preciso dizer mais nada disso, né? Mas piso liso é uma coisa que, se você puder evitar, evite. Eu não consegui. É. A gente não tem lugar, a gente não imaginava que ia ficar com Maia, na verdade. Meu marido ganhou Maia e disse: não, a gente vai mandar ela pra fazenda e tal, e não existiu isso. E ninguém Se consegue apegou, viver já sem foi. não, ninguém consegue viver sem Maia mais. E aí agora é um negócio meio complicado. Mas, se você puder evitar, essa era a minha Evite. dica. É mesmo. Doutora, o que é que a senhora gostaria de dizer às pessoas que não disse recadinho. ainda, porque a sua hora é essa? Pronto. Agora eu fico. Gostaria que vocês tivessem cuidado ao escolher ter um animal, que fossem responsáveis por ele. Não falo de tem que dar a melhor casa, o melhor carro, não. Falo que vocês precisam ter atenção, principalmente a prevenção de doenças neles. Então, prestem atenção à vacina, prestem atenção à ida contínua, pelo menos uma vez por ano, ao veterinário. Tá? Os exames, eles são necessários. O veterinário não quer tirar seu dinheiro. Ele quer que o seu animal seja bem avaliado, tá? Nós não conseguimos avaliar por completo um Cuidar, paciente né? sem ver os resultados dos exames. Então, façam, tá? Tenham cuidado com a alimentação que você escolhe para ele. Se for ração, escolha uma ração de boa qualidade, com a proteína boa, tá? O cuidado com o cuidado diário, né, com ele, os passeios, ele precisa gastar energia, ele precisa brincar. Quando você for viajar, você tem que saber com quem vai deixar. Se vai deixar, tem que deixar com a pessoa Importantíssimo que ele confie, que Importantíssimo. o animal conheça, É. que o animal possa se sentir bem com esta pessoa, Hotel. tá? Então, hotel é muito bem-vindo para aqueles animais que foram bem socializados. É. Isso, Tá? perfeito. E hoje, muitas Perfeito. creches já fazem a rotina diária, já participam da rotina diária do animal e também oferecem o serviço de Quando hotelaria. viaja, é. Então, assim, deixe nesse Já é um local. ambiente conhecido. Porque né? é um ambiente conhecido. Os cães que ali vão, normalmente fazem parte da rotina do seu. Uhum. Tá? É. Então, quando você viaja, se não der para levar, o ideal é que ele fique num ambiente seguro e confortável para ele. Porque a sua ausência, independente dele estar confortável ou não, vai fazer diferença. Sim. Perfeito. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Prestem atenção, disponibilizem seu tempo e tomem como responsabilidade que a vida daquele ser é sua. Ele não é um animal, por ele ser um animal, ele não tem uma vida que deve ser menos respeitada, Perfeito. tá? Essa vida não deve ser menos cuidada. Essa vida precisa ser cuidada com muita atenção, até com mais, porque você escolheu tê-lo. Ele é Perfeito. vulnerável, Não foi ao né? contrário. Perfeito. Ele não fala pra você o que ele tem. Então você precisa ver
ele, enxergar ele como um todo. Então, tenham essa responsabilidade. Disponibilizem tempo para brincar, para ensinar, paciência, É, tá? paciência. Para ensinar. O animal, ele vai destruir seu sapato quando ele é criança. É. Não deixe seu sapato do Não lado deixe dele. seu Dê um sapato osso. perto dele. Utilize de produtos que o olfato, o cheiro, afastem eles. Não deixe exposto, dê brinquedo para ele se distrair, tá? Então, assim, são coisas que vocês que querem ter um animal precisam tomar para si como responsabilidade. Ele não é um bom. produto que você escolheu ter e amanhã não quer mais e aí vai dar. Não é assim que funciona. As emergências acontecem. Talvez você precise se mudar e não consiga Sim. levar, São tá? casos especiais, Mas né? existem alguns pontos. E uma coisa que eu tenho para dizer a vocês: quem quer, faz. Isso Então, por mais dificuldade que a gente tenha, a gente pode escolher tê-los. aí. Uhum. Escolher estar perto deles. Então, pode ser difícil. Ah, eu vou me mudar, vou para o Canadá, tem muita burocracia para levar o animal. Poxa, mas você escolheu tê-lo. Uhum. É. Tá? Então, assim, eu não tenho condições. Mas e quem tem que escolhe deixá-los? Tá? Então, assim, tenham realmente cuidado e responsabilidade com a vida deles. Vocês são o mundo deles. Vocês têm outras pessoas. Diretor, eu não tenho nada a ver com isso, diretor. Já tá na Ela é hora, que né? fala demais. Vocês têm outras pessoas. Ela fala ele só tem muito vocês. bem, gente. Eu espero que você esteja ouvindo tudo isso que ela esteja Tá, ó, dizendo, porque perfeito. tudo isso que você falou é muito Perfeito. importante. Era exatamente isso que a gente queria que você fizesse. E a gente não ensaiou. Trago verdade. Vale ressaltar. Mas ó, você conhece a nossa caixinha? Não. Ah, então. Você vai abrir aqui. Quer dizer, eu vou até ajudar você nisso. E você Nossas vai caixinhas de tirar verdades. um papel, escolher o que você quiser aqui. Nesse papel tem uma frase, uma citação que nós consideramos verdade. Mas como ela não é absoluta, pode não ser para você. Aí a gente quer que você leia em voz alta e diga o que é que você acha Faça um sobre essa. comentário sobre o que você tirou. Todo mundo. Toda vez que você escolhe ficar em paz, essa escolha vem repleta de despedidas. Trago verdades. Então, não acho que seja uma verdade absoluta, mas é uma verdade que realmente acontece. Normalmente, para mim, quando você escolhe ficar em paz, é porque você chegou num ponto que você já não aguentava mais aquela situação. Então, quando você muda uma rotina, por exemplo, de uma hora para outra, as pessoas que estão à sua volta normalmente ou se incomodam ou também têm que mudar. E essas mudanças causam realmente algumas despedidas. É isso aí, trago verdades. Ah, Doutora, Muito agora você está pensando que. obrigada. Ah, minha filha, não, ainda eu quero tem. agradecer, eu Ó. sei. Gente, eu sei cheio que é de toda... presente. Você sabe no que é que eu tô pensando? Não. Em sentar no chão e brincar com Maia. Ah, vai fazer, a gente vai dar esse direito a ela, tá? Bem, antes de sentar com Maia, a Craquelato mandou isso para você. Não. Craquelato trabalha São com nossos- cookies e são maravilhosos. nossos E são parceirinhos. nossos parceiros amados. E aqui, Aromatizar, que mandou para você especialmente, que ela fica querendo saber quem são os nossos convidados para escolher uma coisa. E essa foi a escolha dela para você, tá bom? E Tá Raquel, eu bom. quero te agradecer muito, muito você ter vindo, ter esclarecido, ter batido esse papo gostoso com a gente. E faltou tanto assunto, né? Mas a gente, Mas como é um sempre. assunto tão vasto, Pois então. Eu queria próxima. já falar dos Pois passarinhos, é, fica pra dos próxima e bichinhos. você pode curtir, comentar, encaminhar, pedir pra gente que a gente traga ela de novo. Então, muito obrigada, Tchau, doutora. Um gente. beijo, Obrigada. brigadão.